Olá pessoal, meu nome é Isabela Maieto, eu sou formada em Física pela Unesp de Rio Claro e atualmente eu faço mestrado no Instituto de Física Teórica na Unesp Campus São Paulo. Eu também faço parte do SPRACE, São Paulo Research and Analysis Center, que é um grupo de pesquisadores que possui colaboração com um dos grandes experimentos do Large Hadron Collider, o CMS. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a física por trás desse grande acelerador de partículas. O Large Hadron Collider, o Grande Colisor de Hadrons, é o maior acelerador de partículas e o de maior alcance de energia do mundo. Ele encontra-se em um túnel circular a 100 metros abaixo da Terra e está sediado no CERN, Organização Europeia de Pesquisas Nucleares, que por sua vez está localizado em Genebra, na Suíça. Porém, o LHC tem 27 km de circunferência, o que mostra que na verdade ele ultrapassa a fronteira franco-suíça. As partículas aceleradas são feixes de prótons e íons pesados, como por exemplo o íon de chumbo, e uma característica muito importante é que elas são eletricamente carregadas, o que permite que elas sejam aceleradas. Mas agora que eu te contei que o LHC tem 27 km de circunferência, você deve estar se perguntando: por que a necessidade de um acelerador tão gigantesco? O século passado foi marcado pelo avanço de uma nova área da física chamada física de partículas, onde os físicos passaram a estudar que, na verdade, a matéria era divisível além do átomo. E assim eles começaram a investigar os pequenos constituintes da matéria e as suas interações. Mas para observar essas porções fundamentais, era necessário uma grande quantidade de energia, devido a uma relação física que indica que, quanto menor a escala que queremos atingir, maior a energia de colisão necessária. Mas antes da gente conversar sobre por que a necessidade de um acelerador tão gigantesco, vamos tentar entender por que a necessidade de um acelerador circular? No início, a maioria dos experimentos relacionados a colisões de partículas eram feitos em aceleradores lineares. E um parênteses aqui é que até hoje ainda são utilizados esse tipo de experimento. Porém, uma desvantagem é que a partícula só passa uma vez pelo aparato experimental, dado que depois ela irá colidir com o alvo. Enquanto que em aceleradores circulares, a partícula pode passar mais de uma vez pelo aparato experimental, dando essas voltas e aumentando gradativamente a energia até o momento de colisão. Entendendo a vantagem de utilizar aceleradores circulares, vamos conversar sobre a dinâmica das partículas lá dentro. Para que uma partícula se curve, lembrando que estamos falando de partículas eletricamente carregadas, são necessários campos magnéticos perpendiculares ao movimento da partícula, fazendo com que então a sua trajetória seja circular. Importante pontuar aqui é que aceleradores circulares, na verdade, existem desde a metade do século passado, só que eles literalmente cabiam em uma mesa. O problema é que, para atingir cada vez níveis mais fundamentais da matéria, ou seja, escalas cada vez menores, são necessárias grandes quantidades de energia. E isso está relacionado com o raio do acelerador e a intensidade do campo magnético fornecido pelo aparato experimental. Com isso, para atingir a maior energia que o LHC já alcançou até hoje, que foi de 6,5 TeV por próton, utilizando um conjunto de ímãs que eles têm acesso, é necessário um acelerador de 27 km de circunferência. Entendendo então por que a necessidade de um acelerador gigantesco e circular, vamos falar sobre os experimentos dentro do LHC. O LHC ele é um acelerador e dentro dele possui 4 grandes experimentos. 2 deles são chamados de experimentos ou detectores de propósito geral. Isso significa que eles têm a capacidade de estudar e analisar diversos processos físicos, tanto em colisões próton-próton, íons pesados com íons pesados e colisões de próton e íons pesados. O primeiro que eu vou falar é o ATLAS, que é o Asteroidal LHC Apparatus. Ele tem o formato cilíndrico, é o maior detector do LHC. Ele tem 46 metros de comprimento e 25 metros de diâmetro. O outro é o CMS, que eu falei que é o que o SPRACE tem colaboração, que é chamado de Compact Muon Solenoid. Compacto porque apesar dele não ser o maior detector, ele é o mais pesado. Então o CMS tem 21 metros de comprimento
15 de diâmetro, mas ele pesa 14.000 toneladas. Os outros dois experimentos que eu queria falar é chamado de experimentos ou detectores de propósito dedicado. Isso significa que eles foram desenvolvidos a fim de estudar um tipo de física, certo? Então, o primeiro deles que eu vou falar para vocês é o ALICE, que é a Large Ion Collider Experiment. O ALICE, ele foi dedicado a estudar a física por trás da matéria densa e quente que é criada brevemente em colisões de partículas. Inicialmente interessado em íons pesados, mas agora também já analisa isso em próton-próton e próton-íons pesados. Essa matéria densa e quente é chamada de plasma de quarks e gluons e atualmente no LHC todos os experimentos têm interesse em entender um pouco melhor como essa matéria funciona. O outro é o LHCb, Large Hadron Collider Beauty, que tem interesse em investigar as pequenas diferenças entre a matéria e antimatéria através do Beauty Quark, que é o apelido para o Quark B. Estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu não podia deixar de falar algumas curiosidades para vocês. O LHC começou a ser construído em 1998 e está em atividade desde 10 de setembro de 2008. Foi em 4 de julho de 2012 que um dos grandes acontecimentos e uma das maiores contribuições para a ciência foi anunciado por duas das grandes colaborações do LHC, o ATLAS e o CMS, que foi a detecção do bóson de Higgs, partícula fundamental para o fechamento de uma das teorias mais testáveis da física, que é o modelo padrão das partículas elementares. Eu queria aproveitar para poder falar para vocês que o Space tem um Facebook e um Twitter, que eu vou deixar o link, que é sempre alimentado por notícias de ciência em geral e principalmente sobre as novidades no mundo da física. Além disso, o Space tem um jogo que é chamado de Space Game, que a ideia é que você pode adentrar o mundo das partículas, ao universo das partículas e aprender muito sobre elas. E também, recentemente, o Space liberou acesso a um aplicativo que é chamado As Partículas, que teve como ideia traduzir um trabalho que já tinha sido feito pelo físico emérito Frank Close, a fim de tornar o aplicativo educacional para as pessoas aprenderem mais sobre física de partículas. Eu queria aproveitar o espaço também para agradecer a professora Débora. Fiquei muito feliz com o convite e muito honrada de poder participar desse projeto lindo que é o canal dela. Então, eu queria aproveitar para pedir para vocês curtirem o canal, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal e mandar para todo mundo que vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Então é isso, até mais!